Olá e bem-vindos ao Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido do cinema de arte e popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Leonardo Miranda, Tomás Ferreira Hey, hey, hey. e Miguel Aido. Bom dia. Bom dia! Hoje falamos de Shame, mas primeiro não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um like. Shame é um drama psicológico erótico de 2011, realizado por Steve McQueen e protagonizado por Michael Fassbender e Carey Mulligan. Passado em Nova York, o filme segue a vida de Brandon, um homem bem-sucedido mas profundamente perturbado, cuja luta com o vício sexual o leva a um confronto com a sua própria solidão e fragilidade emocional. O filme estreou no Festival Internacional de Cinema de Veneza, que, tal como os British Independent Film Awards, entregou o prémio de melhor ator para Fassbender, tornando-se um filme de referência para Steve McQueen. Pois bem, depois de The Hunger, de 2008, será que a RWC apreciou esta nova viagem de Fassbender e McQueen pelas ruas da fome desmiolada? Ou foi tudo uma sessão de meia-noite com muita bolinha vermelha, mas pouco lubrificante? Amigos, façam favor, não tenham vergonha. Yeah. Bem, Miguel, bem, eu estou a ver uma cara de descontentamento. Pelo menos estou a ler, é tipo... Não. Não, ok. Não, estava só a esperar ver o que ele ia dizer. Não, eu ia dizer que tenho um bife específico com o Steve McQueen. Começou há cerca A sério? de 9 anos, quando li o artigo. Peraí, tu tens um bife de 9 anos com o Steve McQueen? Yeah, é muito one-sided, só eu é que tenho bife com ele não tem comigo. By all means. Não, eu li um artigo qualquer, já não lembro o que era, em que ele falava de que costumava apoiar um clube de futebol que é o Tottenham, que é o clube que eu apoio. Uau. É Já um bife desde de futebol. É um bife de futebol, ele costumava apoiar, mas depois ele disse que a certa altura desistiu, porque diz que o futebol é estúpido e pronto, e deixou de apoiar o clube. E para mim, isso é... Não, tá. Ele já tinha muitos anos para perceber que o futebol é estúpido. Se era para isso. Por favor. Isso é I'll admit, sou grande that's a little bit artista. of a... Sou grande artista, agora não posso gostar de Ele futebol. tem um ar um bocado pretentious, I have to say, com o scarf dele and a little... Yes, Yeah. you know, I did this because I don't know, that's how he strikes me. Pronto, isso ficou aqui Entalado. quase um ataque pessoal, Entalado. estás a ver? Pronto. Mas Ele pronto, agora, bom vocês que ele ganharam a Liga Europa e ele agora vai dizer que já é adepto outra vez. Agora já deve ser, agora viu o jogo, já deve estar a celebrar, já tem os cascóis Yeah, todos, pois yeah. assim é fácil. Sofrer é que está calado, não é? E portanto, Mas eu gostei do a Shame. experiência de Shame. Ok. Pronto. Mas não Mas eu gostei adorei. do Shame. Mas não adorei. Não adoraste? Mas também não adorei Ok. o Hunger, por isso. É um realizador que ok. eu aprecio mais à distância, tipo, ok, é bem feito, é tudo claramente bem pensado, mas não me toca no Doesn't profundo. hit you. Of course. Olha, para mim é um filme que eu gosto muito do Shame. Eu gosto do Shame, gostei do Hunger anteriormente. Até me lembro de ver o Hunger na montagem na altura da STC, acho que foi o primeiro ano, tipo, Eu um dos lembro meus de ver filmes também, que é o guarda tipo no recinto lá no pátio com o rato. Os flocos Lembro de perfeitamente. Foi uma das primeiras aulas. neve. Acho eu. E depois Yeah, ele tomar o lembro pequeno almoço. Portanto, eu gosto do Hunger, gosto do Shame. O que gosto sobretudo no Shame é o facto de ser uma história super pequena deste tipo na sua rotina, muito em redor do vício sexual e das diferentes formas que ele o experiencia e o expressa, muitas vezes através do dispositivo do computador, mas também pelo contrato de sex workers. E como essa rotina é perturbada pela chegada da irmã e como é que ele e o que é que o passado familiar traz a isso e o atormenta, porque depois a questão torna-se muito a questão dramática coloca-se muito no espaço de até que ponto este gajo é mesmo pode continuar a comportar-se e se permite a si mesmo comportar-se como um completo creep e monstro, completamente sugado por esse desejo. E devo dizer que é um filme que acho que é muito sensível no sentido, para um filme que, ao fim e ao cabo, numa gama geral, se dedica ao tema de vício, de addiction, pegar num vício que é menos conhecido, não tanto visto, que é o do vício sexual, acho que é bastante interessante. Dá espaço a essas temáticas menos vistas em cinema, tipo, como é que iríamos expressar isto? E olhar para isso numa forma, oh, que engraçado, ele you know, he's masturbating or he's fucking a prostitute, how funny, you know, tipo, um bocado não, humor adolescente em relação a isso, mas tratar de uma forma séria, tipo, em que, como é que vemos uma pessoa a ser levada por esse vício
e a não conseguir comportar-se como um ser humano normal, não consegue operacionar no sentido de aceder às suas emoções e conseguir lidar com quem precisa da compaixão dele do entendimento dele, nomeadamente a irmã dele que vem de um passado, de uma família, em princípio, não sei, abusiva, digamos assim, por algumas das instâncias em que a irmã alude a isso, quando ela precisa, não é? E, e nenhum dos dois é perfeito. A questão é essa, tipo, a irmã precisa, mas também não é perfeita, também faz coisas a ele que não são muito aceitáveis e ele também faz coisas a ela que não são aceitáveis. Mas a forma como o filme começa a concentrar nessa rotina dele, que tem essa dinâmica muito giratória de ele sair da cama depois de uma noite de sexo, tipo, ir à casa de banho, fazer xixi ou masturbar-se, tipo, essa rawness em mostrar o corpo do Michael Fassbender àquele nível de Anka sem comprometimento. Não, ou seja, completamente descomprometido. É mesmo in your face. The film tells Nudez. you I'm here Chama-se to nudez stay. frontal. Chama-se nudez frontal. Viste um pirilau? Chama-se Michael Fassbender's dick is here to stay. He's here, he's now, he's gonna pee, you know. Learn it. É mesmo o pênis So, dele ou é. Eu não sei. I think Eu it acho, is. eu acho que ele mija mesmo. Acho que Mas é mesmo. urina. Acho que urina É, mesmo é method. É na, method. na É take. method actor. Teve ali a beber Yeah, água. yeah, yeah. Sim. Esperaram. Hey Um man, laranja ou mais you que do isso. what you gotta do for Do that what you gotta acting, do. man. Steve, I gotta pee, I gotta pee. I gotta pee, I gotta pee. Em Anywho, vez de ser tipo a perder a luz solar, a perder. that's a good one. Yeah, yeah. Mas yeah, that's interesting porque depois essa rotina é quebrada pela irmã e o que é que acontece quando tipo todo aquele plano da irmã, dele chegar a casa e ser surpreendido pela irmã do banheiro causa todo um foro de questões visto que nós vimos no ambiente que o vimos até então e comportar-se da forma como se comporta, achando as mulheres como sendo os objetos que são para o seu bel prazer, quando ele vê uma mulher nua no banheiro, depois de toda aquela canção I want your love, down, down. Ou seja, ele cria este ambiente de completa contradição, que é super interessante, que é, para começar pela música, não é, ele chega à casa, a casa está ocupada por uma completa estranha, não sabemos primeiro quem é, para começar. Uh, Ao correr dentro de casa há aquela música Well Love, Well Party Time, I Want Your Love, que é uma música completamente descomprometida, feliz, fun time, que não tem nada a ver com o tom do momento que é sério. Pode haver alguém que me queira matar em trás. E depois ele entra lá dentro, acrescentas um momento de humor tipo I'm gonna kill you! com a bat e de repente é a irmã nua no banheiro e aquela primeira instância de são irmãos a conversarem e God damn it, you could have told me something. Okay, aquele banter de irmãos que é entre a seriedade e a comédia e de repente a progressiva realização de que ele é o gajo que é e está a olhar para o corpo da irmã, o que é que ele está a pensar, o que é que ele está, como é que ele está a processar isto, e quando ele sai da casa de banho ele quase que fica no vazio, não sabe como se comportar, não sabe como reagir, e principalmente a esta cena temos a sedimentação continuada com o momento em que o patrão dele flirts with her and brings her home, actually, para a casa dele, porque a casa dele torna-se a casa dela, envolve-se com ela e o gajo tipo, não sabe o que fazer e ouve os sons deles dois a terem sexo no quarto dele e a reação dele é tipo, tu ficas, don't do this, and he starts masturbating to the sound of his own sister having sex com o patrão, tipo, não pode ser pior, tipo, este gajo não se consegue, tipo, fucking control himself. Mas a It's cena, sick. a cena em que ele a apanha tem outra camada, que é, não é só ele estar ali a olhar, ela não se importa disso. Uhum. Exatamente, Yeah. também é esse outro lado. Também é esse outro lado. E eu acho que há aqui uma espécie de. Não sei, é um bocado difícil Mas o explicar a problema, estás a natureza da ver, é que relação vive deles, neste mas lugar ela estranho que é também quer. interessante. Tá tipo a chamá-lo a atenção, é como se fosse sei lá, eu pelo menos eu vejo essa cena e a cena também do, do patrão dele, como sempre tentativas dela, tipo, do picar, digamos assim, não sei se isso é demasiado simplista, mas parece que ela está a Não, tentar, não, não diria simplista. Pode está ser a uma tentar, possibilidade. está a tentar ser, desculpem, isto aqui saiu um bocadinho, está a tentar ser vista, tipo, chamar, picá-lo, tipo, mesmo como se fosse tipo, a irmãos. Mas ao mesmo tempo não tenho a certeza, porque calma, lá está, essa cena tem um.
tem um lado um bocado incestuoso. Sim. E ao mesmo tempo não sei se é isso que eles querem transmitir, eles Quer ou dizer, o eu Steve não acho que McQueen. há mesmo. Eu não acho que há incesto mesmo. Pois eu também Ah, não acho que não, mas a questão é que tem esse lado muito forte Uhum. e sim, tem, e tem, fez-me tem. refletir muito sobre a natureza deles quando eram mais E é jovens e a intencional. família deles. Acho que. Uhum. E há esse mistério não respondido, o que acho que torna o filme mais interessante. Tipo, o facto de não ser respondido de onde é que eles vêm, onde é o coming from a bad family, what was that exactly? Não acho que seja incesto, mas cria esta vontade entre eles com o corpo nu de um outro é um bocado shocking. Ao mesmo tempo que, por ser irmãos, vive neste lugar em que é permissivo, de certa forma, porque há irmãos entre família que se sente à vontade em see their naked bodies e não dá isso por a big deal. So when they see each other and they're talking, já para não falar que nesse momento podemos assumir essa naturalidade, são irmãos, não vão ficar em grande choque o corpo um do outro, já se viram, mas ao mesmo tempo há a situação premente inicial do susto que estão a discutir, portanto não estão a pensar exatamente e estão-se a conhecer pela primeira vez, a ver desde há muito tempo atrás, portanto a coisa mais premente não está no choque, está nesse diálogo do susto e o What are you doing here? Why Epá, this way? yeah. Mas Ao é no mesmo tempo limite, né? Porque eles depois a não, conversa dura exatamente. muito, não Por é? isso é que torna a Yeah. situação complexa. Porque ao mesmo tempo, em segundo plano, tu não deixas dentro da cabeça. But wait a minute, you guys. I mean, aren't you seeing the other thing that's happening in the room? Nem um Portanto, gesto tipo de exato, cobrir, exato. né? Tipo, que é Não, tão ela natural. tem, ela faz. She does more or less like this. Mas depois Não, abre-se Mas é- completamente. Mas sim, sim, sim. E So, ele está mas completamente também. acho que é a conjugação desses diferentes elementos na cena que a torna complexa e a torna interessante. Estás a ver a forma como é filmado Sim, ali pelo só canto passado ele muito corta. tempo é que logo, calma lá, toma lá a toalha. Tipo, para ele não era Sim, 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 normal sim, sim. Mas sentir eu que a acho que tinha de é esse. cobrir. Mas é ambíguo o Eu acho que suficiente cenas que nessa balançam cena. essas diferentes noções são cenas que têm grande poder e acho que isso que tornam um filme interessante e acho que isso é o que torna esta cena e a forma como ela é filmada poderosa para o filme, porque traz diferentes texturas à relação deles. Um, Depois de tal forma que, e depois eu acho que eu acho interessante é a forma como ele consegue ser tão frio, mas ao mesmo tempo, porque é um personagem que pode ser difícil de te relacionares, pode ser muito fácil de o pôr de lado, de eu não me relaciono com ele, eu não sou ele, não é? Porque a questão é sempre a empatia, não é? Consegues ligar à personagem, mas ao mesmo tempo encontras aqueles pequenos momentos em que vês um ser humano nele, com compaixão, em que o vês a relacionar-se com a irmã, com aquele tipo de banter em que há uma ligação e há uma preocupação com ela, que ele efetivamente tem em certas instâncias. Mantendo-a em casa, dando-lhe guarida, indo ao concerto dela, mesmo que em instâncias anteriores não tenha ido, e chorando quando ela realmente canta e depois tenta esconder isso. Portanto, tu vês que há ali um sentimento. E há momentos em que conectas com o personagem porque tu vês o irmão que se preocupa. E de certa forma, às vezes, their relationship in how they are like older brother, younger sister, I mean, the banter reminded me a lot of me and my sister. So houve essa familiaridade que me conquistou. Porque, por exemplo, na forma visual como eles são filmados, gosto, isto é pelo lado da relação de familiaridade do espectador com o personagem, que é uma coisa que agora, mas vou agora mais falar na forma como eles são muitas vezes filmados, que é, ele filma muitas vezes a parte das costas, não dando um acesso à cara, não é? Tipo, eles são filmados muito de trás, de costas a ter uma conversa e muitas vezes em momentos em que se tentam abrir um ao outro, ou há uma tentativa de ligação, por exemplo, quando ela tenta pedir desculpa pelo. Acho que há uma cena mais tarde no filme em que ela senta-se no sofá com ele. Ele tenta pedir desculpa pela. Ela tenta pedir desculpa por chegar a casa atrasado ou relacionar-se mais uma vez com o patrão dele, porque acho que há uma segunda incidência dela se relacionar com o patrão. E ele abre-se completamente a ela e explode e diz: tipo, eu não sei o que estás a fazer aqui, tipo, não sei o que estás a fazer em casa, tipo, estás a envolver com um homem casado, ainda não estás nisso. E é uma conversa interessante porque em certas instâncias ele tem razão. Mas esse ponto é interessante porque não é pelo facto, não é por ele. No sentido em que ele, por exemplo, depois também, ele não tem pudor nenhum em estar com mulheres casadas. Pois, exatamente, there you Mas go. é mais o There you go. sentido de ela, tipo, permitir isso, tipo, por si, digamos assim. Não, eu acho que é menos pelo facto do patrão ser casado, mas mais pela. Não, e por ela ligar ao patrão e pôr em risco a vida do patrão, a Pois, vida de casado pois. do patrão. Acho que é mais nesse sentido que pode pôr em si, pode pôr em risco o trabalho do Pois, Michael pois, pois, Fassbender, pois, sim, não é? sim, sim, Que sim. é subordina, tipo, é Sim. uma figura abaixo do patrão. Acho que é mais Yeah. nesse sentido, Eu sim, tenho não, mais não é por uma ele. questão moral, tanto. Sim, 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 sim. A única coisa, mais a única coisa em que. Também não sei se ela anda com mulheres casadas no filme. Ok. Ele tenta, O logo no Michael início, começa o Fassbender. filme com ele a olhar para uma mulher casada.
Eu Sim, acho no que a fim é sugestão é que ele mesmo, tem é a mesma interesse But does nela. she pessoa. ever, does he ever go there? Porque depois Então ela é a mulher ele casada do tenta ir comboio. atrás dele, Yeah, ele vai atrás É dela. true, vai atrás, depois vai. dela, É o sim. desenrolar disso, é verdade. E ela própria E é só surge dizer outra vez olá. no Yeah. fim. E ela, isso, E e, só dizer lá. Yeah, não, é verdade. Mas assim, não é tão por aí. A parte onde poderá ter mais razão é na questão do quanto ela se estende naquela casa e muitas vezes não consegue look after herself and just leaves the room a Uhum. mess and doesn't really respect his space. Mas de facto tens razão quando ele tenta apontar uma coisa em que de facto ele não tem moral nenhuma porque ele também anda com ou procura mulheres casadas. E há uma série de sempre que é completamente filmada a partir das costas deles e não há. I think it creates it makes I really like his long shots that he Uhum. doesn't cut, just sustains the shot there. It makes the scene more real in terms of what the actors are saying to each other, what is the dramatical movement of the scene. E qual é, no fundo, toda esta ideia de um acesso emocional ao outro que muitas vezes não existe. Gosto desses momentos em que ele consegue auscultar, no fundo, a natureza da relação entre irmãos e a banter tanto quanto as discussões. Acho que foi muito natural, muito realista e cria esses momentos de empatia interessantes. Por não é típico também às vezes ter filmes em que se foquem nas relações entre irmãos, é mais entre pais e filhos, pais e filhas, mães e filhas, etc e tal, mas irmãos é uma coisa menos constante. Portanto, aqui foi interessante como é que estes dois, que são sangue do mesmo sangue, filhos dos mesmos pais, como é que eles se posicionam na sua vida adulta em relação ao que lhes foi feito a eles. Tipo, acho que é interessante. Acho que essa discussão está em cena, apesar de nunca sabemos o que é que foi o passado deles, né? Eles sabemos que ele vem da Irlanda, sabemos que vem de uma família que se calhar não lhes deu a segurança ou o conforto necessários e custonaram nas pessoas que são. Claro está, uma mais independente que a outra. O resultado é a irmã ser mais codependente, mais clingy e está sempre dependente nas relações e o outro ser mais despreendido e ver sempre o outro como objeto. Parece que são duas faces da mesma moeda. A little bit like Janus, the Greek god with different faces. So, yeah, I think that's interesting. Como forma de explorar o tema Uhum. dessas perturbações sexuais. Como é que há diferentes faces desses comportamentos e pessoas que se comportam nas relações de diferentes formas, uma completamente dependente e outra não dependente. E depois a viagem do Brandon é muito interessante ao longo do filme, porque há um momento em que ele efetivamente se tenta abrir a alguém, tenta entreter a possibilidade de uma relação, mas depois não consegue. He doesn't have the sex drive anymore, que é aquela rapariga do emprego, tipo, não me lembro do nome dela. Ele tem um encontro com ela e ela desafia-o, tipo, em termos das ideias, tipo, a tentar ter uma relação, e tu vês sem ele dizer nada que ele de facto entretém a possibilidade, mas depois não consegue. E depois, imediatamente, nesse momento do quarto, em que ela leva para um quarto hotel, em que tenta ter uma relação e não consegue ter com ela, logo a seguir corta vorazmente para sex with a sex worker. E aí ele consegue ter e realmente perform, porque, he doesn't. E é triste, é só triste, porque não há nada de. Um outro espectador, digamos, I could see someone looking at this film, and maybe um espectador adolescente and be like, oh yeah, he's really cool or something, just look Epá, at acho um him. bocado difícil. Cara, é um bocado difícil. Mas se calhar há aqui algo mais que eu quero chegar, tipo, eu acho que é muito fácil pegar nesta temática e vê-se muitos filmes em que tens o protagonista solitário e que é um engatatão e que anda sempre na noite de casa a casa, mulher por mulher e é um tipo glorificado e admirável, digamos assim. Se calhar vamos mais nesse sentido. Em que o realizador não leva a questão tanto no sentido do que é a solidão deste gajo Uhum. e do que é alguém que se calhar gostaria de mudar, há esse impulso para mudar, mas não consegue por sendo preso a esses hábitos de comportamento. E depois o resultado é muitas vezes falhar para com os outros e não ser boa pessoa. E aqui é um filme completamente diferente, em que se trata essa compulsão de uma forma séria ou seja, não olhamos para esses atos de sexo como uma coisa glorificada, mas uma cena que não é awesome, he's really good with women or whatever. No, he's a sad sack and it's such a shame that he can be better than this. I really feel sad for him that he can be better than this, because I feel that deep down there's a place where he wants to quebrar a rotina, quebrar sim. essa prisão, mas não Isso também vem consegue. E muito quando a ele chora força no da fim, performance dele, não é? é a força da performance do Michael Fassbender, acho que é uma das melhores performances dele. Eu tenho pena que ele não faça mais performances desse género, porque às vezes eu sinto que ele se deixa ficar muito numa posição de conforto em que em filmes recentes sinto que vejo sempre o mesmo e não vejo estas raw performances do Hunger e do Shame. Acho que as colaborações com o Steve McQueen trouxeram mesmo uma das melhores performances dele. Mas tipo, I really feel for him in the movie. Às vezes ele vai muito para o lado, talvez às vezes com o Fincher também, que é na mesma este tipo solitário, mas às vezes parece que ele altera muito a forma do acting
Yeah. Às vezes torna-se muito cartoonish. E aqui, apesar de ser uma pessoa solitária na mesma, é muito real, é muito mais humano. Sim, ele Sentes claramente. que ele não está a forçar demasiado a pessoa e a personagem, Ele, do como que se ator, calhar. claramente tem um interesse por este tipo de personagens com solitários, com rotinas específicas, né, e Sim, metódicos. sim. Mas este aqui é a especificidade do vício sexual é o que traz uma dimensão completamente E nova não é só, e que é não a é visto. vulnerabilidade Sim, emocional sim, que ele tem sim. com isto, porque muitas vezes são clinicamente frios e não há quase nenhuma brecha. É um saco hermeticamente fechado da performance, em que muitas vezes, por exemplo, até no filme do Soderbergh, dos espiões do Black Bag, tipo, há uma corrente comum em que ele faz aquela performance de I do not want to do this, and I will not do this. You will come home, É, we'll start again, é and then... diferente. É diferente, Ele ama a mulher, é Every esse day I wake up. a base da personagem é o amor que ele tem pela mulher. E pronto, isso é muito diferente do que é a base desta personagem, que é a falta de amor que ele tem por toda a gente. E a falta de a forma como ele não consegue ligar as emoções ao ato do sexo. Para ele, as duas coisas são Sim, e separadas. é uma Mas para mim, personagem para mim no filme do interessante. Soderbergh foi mais a questão da própria forma como ele aborda o acting, que às vezes é demasiado melodramática ou cartoonish. Parece que ele põe demasiadas coisinhas no acting, na expressão e na voz, enquanto que aqui ele se desprende muito disso e está só a ser um ator normal, a fazer um bom trabalho, mas tu sentes que é mais humano, que é mais uma pessoa a sério do que noutros filmes, nomeadamente com o Soderbergh e com o Fincher, em que às vezes parece que ele força muito os personagens. Ou até com o Ridley Scott no Alien. Apesar daí ser claramente um robô, portanto tem outro lado, mas aqui eu também gostei mais dessa perspectiva. E também concordo com o que disseste, mas eu acho que pelo facto de ser um filme tão sobriamente filmado, também com os long takes a também a ajudar e a performance, é um filme que perde muito esse lado erótico. Eu nem acho que seja um filme propriamente erótico da forma como descreveste. Como está na descrição, na verdade, do filme no geral, no Google. Não sinto que propriamente seja erótico nesse sentido. Tem o lado, obviamente, sexual, mas do ponto de vista do erótico como romântico e como sensual, é um filme muito desprovido disso. Porque de facto trata-lo como uma pessoa com problemas, não é? Um problema mental e psicológico. Portanto, é muito frio. Estás a ver as coisas de forma muito fria. Eu sinto a ver um filme sobre sexo, mas ao mesmo tempo não é sobre sexo. Tipo, é sobre esta coisa maior, este flagelo que ele tem deste vício, que podia ser compreendido a muitos outros vícios. Só que o caso exemplo é sexo, pronto. E portanto acho que é um filme que consegue ser maior que si mesmo nessa temática específica. Yeah, isso é interessante. Yeah, I really feel for him. E também eu gosto da especialidade do Michael Fassbender neste tofu, que são as personalidades. Tu adoras essa expressão. Gosto. Porque O foi uma tofu. expressão que eu apanhei a ler um artigo no The New Yorker Yeah. com- que era sobre o Hong Sang-soo, em que ele se auto-intitulava Eu sou um especialista, eu sou um realizador especialista, e sou especialista em tofu. Eu gosto de fazer aquilo. So, that's the thing that I specialize from movie to movie. And I really like what he said there. So, eu não planeava repetir, mas repito, porque às vezes há estas ideias a que te apegas Não, e pronto, é uma boa. tornam-se exemplos. É um bom exemplo, é uma É boa um analogia. bom. Yeah, exatamente. Yeah. E portanto, aqui eu gosto da especialidade, tal como Robert De Niro tem a sua especialidade, gosto da especialidade do Michael Fassbender. Também porque gosto muito das personagens frias e metódicas que são organizadas e têm aquela responsabilidade. I really like that. Talvez seja por isso que encontro conforto num filme como The Killer, em que o tipo sabe muito bem o que está a fazer e há aquele horário e chega ali acima e eu estou bem tipo, ok, awesome. What are we gonna do today? You know, like, everything is prepared and it's... Logo depois ele faz And merda. I really por isso. get... Até que faz merda. And I really like... I E wouldn't depois do eu that. fico, É. yeah. Eu matava Exactly. bem. I wouldn't do that. This is how I would kill this person. Totally wrong, Michael Fassbender. So, yeah, mas... e há este espírito meio Dostoevskiano do lobo solitário que tende a aprender a viver com os próprios... as próprias falácias da sua rotina, que after all não é perfeita e tem de sair dali. Dá sempre prazo a material dramático interessante. Porque vem no espaço... É uma história que são histórias que são sempre hermeticamente fechadas naquele tipo de comportamento. E estou sempre à procura qual é o furo, não é qual é o buraco. E para mim isso é sempre interessante. Os momentos em que aquela personagem que é fria chora, or falls down in the rain com a cidade atrás dele, tipo, não é bem o fim do filme. Eu acho que isso é sempre o fim do filme, mas não é bem o fim do filme.
em que ele está completely sweaty and wet in the rain. É depois de ele ter vindo do hospital de ter salvo a irmã dele do suicídio, ou de quase suicídio, and just cries out and falls down nas clothes dele, que não são as clothes de executivo de escritório, são as roupas de sair à rua para ir para a night e cair no poço completo, que é quando ele vai àquele clube de, I don't know, BDSM, strip, whatever that is, and then just, you know. And then I love the way that the final, you know, quando ele tem, o que acontece? Há um catalisador que o leva a essa a esse, Sim, é a tipo um esse bar gay, run. né? Ele é um Sim, bar sim, gay. Ah, é sim. uma run through the night. Mas não é bem só um bar gay, não sei. Há uma run through the night que leva a isso, não me lembro o que é. Acho que é discussão com a irmã. Acho que é Não, discussão não, com a não. irmã É e o facto depois. de Não. ele estar lá naquele bar e depois leva um murro do outro porque estava a Mas é a tentar. discussão com a irmã. Não, mas Mas é isso é antes o disso. É... catalisador, é a discussão com a Exato. irmã. É E aquele, até é o montado de uma plano do forma muito sofá que estavas a interessante, falar. sim, sim, sim. Porque depois da discussão com a irmã, que é tipo o desabafar contra o antagonista que lhe perturba a rotina, tu vês-lo no comboio, que é sempre a ligação dele à cidade, o metro, e ele já tem um marco na cara, tipo, a punch in the face, and I'm thinking, how did that happen? E depois tu vês o corte do momento anterior, tipo, na cortado de forma cronológica, que é ele no bar à procura de atrito, à procura de conflito, e né, ele engaja-se com a namorada daquele homem, que é um brutamontes, que depois o bate nele, e ele decide só deixar-se consumir pelo sexo que não consegue ter em casa mais. E depois vai a esse BDSM Club ou whatever that is. E depois eu acho que é fixe como ele filma a cena de ele ir a um apartamento de escorts e ter aquela cena de sexo com duas escorts que é filmada da forma mais celestial possível. Que é tipo, normalmente o ambiente é super frio, paredes brancas, luz almost, you know, cold white light, blue light, and there é uma luz quente de quarto e com os planos fechados e com esta música que é um violino. Tipo, é como se he has achieved heaven, but like o melhor conforto possível, a melhor ecstasy, mas ao mesmo tempo não é heaven nenhum porque a cara dele é super triste, está super magoada, com the punches in the face and just os olhos cavados e I'm just sad for him. And no words are said. Acho que é visceral, todo em encadeamento de momentos. Porque já é a história que ela tem esses comportamentos. Tipo, até quando ela está no bar e o patrão lhe aparece e é-nos insinuado que ela já tinha feito cortes, etc e tal, né? Portanto, suicídio é um histórico e de repente, no momento de fraqueza, ele deixou-a sozinha quando se calhar até não devia. E depois, quando começa a telefonar, ele já antevê, oh crap, o que é que está acontecido? Yeah, todas as decisões que ele faz neste filme são super interessantes. Até no momento em que eles têm essa conversa de desabafo e na televisão estão a dar desenhos animados. Como se houvesse uma espécie de projeção ao momento de passar quando eles eram crianças e viam desenhos animados em frente a uma TV. Acho que as decisões, há uma minúcia nas decisões feitas em todo o redor do setting e do blocking do filme e de quem são estas personagens que é expressa de forma não dita, que acho que é muito interessante. Sim, sim. E também o que eu gostei muito foi a utilização da música. A Porque música é lá muito está. boa. A música, Não, Jesus Christ. mas reparares, não é muito. Quase não surge em termos de música original, sem ser no início e no fim, com aqueles violinos todos. Depois, praticamente no resto, é tipo a utilização de música clássica que parte dele próprio ouvir, portanto, passa muitas vezes de forma diegética para não diegética, assim a transicionar entre cenas. Por exemplo, ele está a ouvir em casa e depois quando percebe que a irmã está lá em casa, ele vai correr e temos essa cena do traveling com a música clássica por cima. Mas depois tem outros usos super interessantes, que é mesmo a utilização da música clássica durante o sexo, que é super curioso, porque de facto transpõe esse lado que a música clássica às vezes tem de ser um lado mais frio e mais. Claro que a música clássica pode ser muito emocional, mas no sentido em que é uma música mais calma e mais leve, e tu normalmente não associanas esse tipo de música a música sensual, não é? Portanto, o Sim, facto de teres sim, isso por cima de cenas de sexo torna tudo aquilo ainda mais triste, ainda mais clínico para ele, como se estivesses mesmo numa perspectiva de isto é só uma tarefa, isto é só um responder a um vício do que propriamente uma coisa emocional e romântica. Portanto, eu yeah. gostei bastante da utilização da música por cima dessas cenas. No geral, o filme todo tem essa ideia reforçada quando tens a música clássica por cima, mas nessas cenas em específico, ainda mais transmite essa ideia de que aquilo é só um responder a um instinto do que propriamente
ou a uma emotividade na vida dele. E sim, e depois os violinos também no início e no fim também são bastante interessantes, dão um ar de grande peso. É muito interessante essa ideia que trouxeste porque acho que são poucos filmes em que tu vês essa ideia de o sexo a ser respondido e a ser necessário como a resposta, a ser necessário como a resposta a um vício, e uma resposta funcional a um vício e não a uma coisa de que alguém está a tirar an emotional fulfillment, um prazer emocional, não é? Em que se quer o outro dessa forma terna e bem recebida, não é? Tipo, porque é sempre uma transação com este tipo. E até que ponto ele está realmente a gostar daquilo. E esse diálogo interior que tens com o personagem e tentar perceber até que ponto ele está a gostar daquilo é sempre uma coisa in my mind, like. Mas acho que ele está bem ciente disso quando realiza estas cenas de sexo. Um, Aliás, isso desde, também desde o início até ao fim. isso também fica claro, como já referimos na cena em que ele, ou na sequência, em que ele está a tentar de facto conhecer aquela pessoa, não é? Aquela colega de trabalho, que Sim, ainda mais eleva esse sentido de tragédia da vida dele, que ele tenta de facto, ele quer, mas depois acaba por não resultar, e é precisamente quando ele está a ter sexo numa perspectiva mais emocional que ele não consegue realizar, não é? sim. Mas mesmo essa cena, é filmada também de forma diferente quando ele está com essa colega. Ah, Pelo menos, epá, eu não sei bem explicar o que é que foi que a cena faz, mas eu acho que também tem a ver com a perspectiva que ele escolhe filmar e o facto de vermos tu também sem Eu acho cortes. que é mais Que- handheld. Porque normalmente são sempre planos mais still, fixed camera. Sim, tem um lado mais cru de o que é que está aqui a Sim, acontecer, da própria de ser um reflexo da inaptidão dele naquele momento. Não é uma coisa yeah. tão fixa e tão precisa, mas uma coisa mais à Lagardère, digamos assim. Mas depois também o facto de vermos a cena sem cortes, também vemos todos os little fumbles dele e as formas como a cena desenrola também proporciona algum realismo. Lá está. E essa cena também necessitava de ser mais realista, porque as outras às vezes, como são cortadas de forma muito precisa, elevam as cenas também a essa metodologia, essa precisão do que é o sexo para ele. E quando vemos tudo. Sim, são muito mais dramáticas. Eu gosto muito da forma como ele filma a primeira vez que ele, uma prostituta, o visita em casa e é tudo com a luz prática do candeeiro. A relação entre o observador e o observado é filmada de uma forma muito interessante, com ele na cama vulnerável, mas ao mesmo tempo tendo o poder de ser quem paga e de quem observa a prostituta que contratou, que é um mero corpo, não tem cara. Tipo, a escuridão vem do torso para cima e tu só vês o sexo. E Mas é é super interessante como sinistro. a. É Sim, super sinistro. e no fundo Com aquela luz de candeeiro. é como se a montagem reflete isso a personagem, porque nessas cenas. O Stephen King não, o montador corta quando é necessário e mostra sempre um lado preciso na forma como estamos a ver as cenas e que estamos a vê-lo sempre em controle. E nessa cena com a colega estamos só ali em tempo real e é o que for, e é o que calhar. E, e vemos esses pormenorzinhos das falhas do andar para cima e para o lado. Pronto, Exatamente. esse é interessante vermos como é que a montagem reflete essas coisas. Exato. E há uma coisa interessante que é uma espontaneidade humana de vulnerabilidade nessa cena com a colega de sexo, que para já é handheld, portanto é completamente diferente da forma como as Pois, outras cenas pois. são Isso é o filmadas. principal, diria. Mas depois, a meio da cena em que eles estão rumbling in the bed, ele vê tipo a roupa interior dela e comenta I like that this is vintage, and she laughs about it. So, há uma joke a meio do sexo, tipo, em que, ou seja, como é que tu balanças, tipo, um momento de, digamos, que é vulnerável, no? You're exposing your bodies to each other for the very first time, tipo, no que é já digamos, um segundo date, e assim de uma forma espontânea, eles acabaram de sair do escritório para aquilo, e de repente começa uma piada à meio da cena, tipo, em que a outra pessoa também se ri, aceita bem, tipo, ou seja, cria uma naturalidade que é despida, que não há em outras relações com prostitutas, que é meramente transacional e the room is this way, do this, do that. How do you want me? A little bit of tea? Não? Pronto. Ou seja, é frio. Não é? É para aquilo que aqui estou. E portanto, é tão mais disheartening, não é? Tipo, é tão mais entristecedor quando não consegue estar ali naquela relação sexual, mas ao mesmo tempo, de certa forma, admirável que ele tenha essa sinceridade para consigo mesmo e pare tudo e afaste-se e quase que diga I can't, you know. Mas não se irrita, simplesmente se desculpa e ela sai.
Ele tem estes momentos em que mesmo dentro da creepiness dele tu consegues simpatizar com ele. Ele não é um completo douchebag. E por falar em douchebags, não sei se concordam nesse sentido, acho que consegue haver esse balanço. Esse balanço. O quê? E vais falar do David. O David que é o patrão, né? Sim, sim, sim. Por falar em douchebags, acho que há uma ideia muito interessante neste filme que é surreal a personagem de Michael Fassbender. Cada vez que o encontramos a encontrar um novo date e a seduzir uma nova mulher num bar ou o que seja, a facilidade com que ele consegue seduzir. Que é irreal, é surreal, é mesmo produto de ficção. Tipo, o gajo chega ali, basta sorrir e tipo, oh, ok, I'm Uma gonna delas, give a drink. aquela que vai Tipo, atrás é dele no carro, ridículo. eu apanho no É meio da rua. ridículo, mas a questão é o que é que o filme faz? O truque do McQueen é, ok, how would I do this effectively para despachar essa questão? Porque eu quero mesmo é chegar aos momentos em que ele realmente está, is having the thing that he does as a character, não é? What he produces has this animal with this pattern, which is sex. Para despachar essa ponto do primeiro encontro, ele cria o dispositivo da personagem do patrão, que é o completo otário. Portanto, por oposição, ele ganha, porque consegue ser sempre o antídoto ao veneno estúpido que é o patrão. Porque o patrão entra ali, em primeira instância, tentando seduzir as mulheres com todos os gestos imagináveis. Tu ficas tipo, dude, don't do it. I'm just looking at him and I'm cringing my ass off, like, oh my god, I'm rolling my eyes and he enters there. Let me tell you something, beautiful eyes, I love it. Need to talk. I'm like, and I'm with Fassbender, because if you remember, the first time around he does such a thing, em que o patrão tem essa primeira investida, o Fassbender diz, que, como nós público irá dizer, wait it out, se vê o que ele não vai conseguir. Então a estratégia dele é sempre ridícula. Tenho que dizer, cantas muito bem. Epá, não sabes conduzir? Vais conduzir. Vou dizer, eu conheço alguém em town que pode ajudar a conduzir. Ela tenta ver, eu vi You Made a Grown Man Cry. Não, é sempre falar barato, sei dizer 30 por uma linha, tentar fazer elogios que não fazem sentido nenhum. Chega ao Fassbender à conversa, silent, doesn't say anything, just smiles. And Mas naturally the também girl looks at him vamos dar because algum não contente. crédito ao Fassbender, que o gajo é um tipo bonito, Claro que né? o Fassbender é charming. Claro que o Fassbender é um tipo bonito. E para todos os efeitos, a personagem do Michael Fassbender neste filme recorre muitas vezes a escorts. Portanto, também há um lado de ele não precisar de ser bonito ou não, independentemente de ser. Ele pode simplesmente ligar uma prostituta e pronto. E nesse Quando há sentido é esses momentos provavelmente a resposta que muitos dos quando não sex são addicts têm, né? escorts, it helps that he's pretty, let's say. Pois é Um, isso. Mas no fundo há sempre esse escape para outros tipos de sex addicts, digamos assim, uhum, né? Há sempre uma uhum. forma de ter essa satisfação, não é? Yeah. Até sozinho, né? Há muitos momentos em que ele está sozinho, portanto, isso vai para além de. Às vezes ele está só a ver pornografia, nem se está a masturbar, só está tipo, a apreciar a arte. Tipo, ele está Sim, sim, sim. está na He's cama just a there. olhar. Alright. Very calm. Very Isso, just pois, isso já é só porn receiving. addiction, né? Yeah, só... Uhum. Mas pronto, isso deve estar tudo É misturado. consumo. yeah, claro. É o consumo constante. Devo dizer que esse momento dessa montagem em que temos de repente um flashback, em que no fundo vamos um bocadinho para a Flashback? frente. Não, não é bem flashback, temos tipo uma espécie de analepse em que vamos um bocadinho à frente, já com ele cortado, e depois é que vemos as cenas anteriores. Por acaso, eu não sou grande fã dessa sequência. Eu gostei. I like that. Eu gosto dessa desconstrução, tipo, é fixe. Cria Acho. mistério inerente, que não é um mistério da narrativa, é um mistério fílmico, you know? Like, what happened to arrive at this point, you know? Para mim não é tanto o mistério criado pela sequência, não tenho problema nenhum com andar para a frente e para trás no tempo, na montagem. A minha mesma questão de pacing da sequência no geral, em função do resto do filme, pareceu que de repente acelerámos um bocadinho. Algo que eu também senti no Missão Impossível, por acaso, no início. Também achei o pacing do início todo um bocado what is happening. Yeah. Yeah, E também achei. essas sensações de tempo assim a puxar para a frente e para trás, em que estou muito aware da montagem. Não senti completamente, não estou a dizer que me desligou do filme, mas aí particularmente senti que o filme tinha uma linguagem, uma velocidade diferente do que tinha antes. Para mim foi merecedora. Eu percebi-me dessa velocidade, mas para mim foi merecedora, porque é como se houvesse uma desintegração, uma fragmentação do eu, estás a ver nesse momento. É errática, Não, eu percebo a não é intenção. cronológico. Até certa medida eu gostei e acho que funciona. Só não acho que funciona como o resto do filme, em que é tudo muito, muito, muito bem feito e muito fluido. E, e, e aí é ligeiramente menos. Pelo menos para mim foi a sensação com que fiquei. Ok. Ah, mas em termos de intenção eu percebo tudo.
Acho que é tudo bem trabalhado para aquilo que ele quer contar e acho que é interessante ver as coisas intercaladas. Mas ao mesmo tempo não consegui deixar de sentir ali um travãozito e o que é que aconteceu aqui? Foi a primeira vez que viste o Shame? Sim, foi. Ah, foi a segunda. Pois, Acho que. eventualmente poderei não reparar nisto mais tarde, outras vezes, hum, mas assim à primeira. Já não vejo. A mim foi o Shame, o Hunger e o 12 Years a Slave. Eu já não vejo os 12 Years a Slave há muito tempo. Pois, só vi esses É. três também. Os últimos, que é o que temos estado a falar agora, os últimos 30 minutos, eu não. Foi quando eu desisti um bocado do filme, não estava muito interessado, não sei o que é que foi, não sei explicar bem o que é que aconteceu depois da discussão com a irmã. Provavelmente foi um Estás a momento ver? Ele também se alto. perdeu na sequência que eu disse. Yeah. Perdi, mas foi, não sei o que é, mas não sei explicar, não, nem foi uma questão de ritmo. Acho que é estética e conteúdo, as duas coisas. Qualquer coisa que eu não achei muito interessante. Pareceu-me pareceu-me óbvio que Olha, ia ser esse o clímax do filme, que ele ia ter aquele momento de extremado de sexo e que a irmã ia se ia suicidar. E não tem problema ser óbvio, porque o filme constrói bem nesse sentido. Mas estava à espera de algo mais, que porque não sei, parece que não sinto uma satisfação a ver o filme, uma satisfação emocional a ver o filme e a jornada dele depois nesses últimos 30 minutos. E mesmo a estética, não sei. Aquela a cena de sexo com música clássica. Percebo a intenção, mas é pá, a mim é um bocado irritante, não gosto muito, honestamente. Não é Irritante. acho um bocado desinteressante. Não sei. Percebo, está bem feito, yeah, mas eu estava a ver e estava só. Não sei, o filme tem tantas cenas interessantes na relação com o sexo que pareceu-me que essa última. mas não há só uma com música clássica, há mais do que uma. Sim, mas é Não, acho mais que a esta é a forma como única. é e o Esta é a crescendo da única. música e o close-up na cara dele. Achei tudo um bocado. It didn't appeal to you. Não me interessou. E mesmo a questão antes dele vai ao bar gay. É tipo, Pois ok, eu aí também não, uau. não, Lois também não of gostei muito Lois. desse momento. Essa cena é onde eu tenho. Eu também não Essa gostei cena é muito onde se disso, calhar eu parece. tenho mais problemas com, Yeah. honestamente. Porque Porque é de parece que de género. repente está a revelar aqui uma espécie de closeted homosexuality que Mas é porque há aqui um problema que é. cria demasiada ambiguidade É um desnecessária nesse bocado sentido. arriscado fazer este tipo de coisas porque o problema é que, por um lado, pode-se entender uma coisa que é uma pessoa que tradicionalmente é heterossexual chega a tal ponto na sua opção sexual, no seu vício, que vira para o outro lado e come tudo e todos. Ok, eu percebo tipo, o extremo desse lado e. Mas a questão é quando essa ideia não está bem delineada, tipo a heterossexualidade dele, porque é a primeira vez que estamos a vê-lo a fazer isto. O problema, a outra forma de interpretação da cena que se pode ter é que, que porco, ele foi para um bar gay, que horror, que nojento. E este é o problema. Eu estou a ver essa cena e por outro lado isso pode ser interpretado assim e por isso e deixa-me um bocado, ou seja, não satisfeito com isso, porque eu acho que é preciso ser delicado com estas coisas, tipo, ele está a ir para lá e a pô-lo num quarto escuro e tal, e coisa, e eu, pá, tipo, E para essas ser justo, eu gays acho que o são filme não vai porcos, não totalmente. sei, tipo, Acho que é possível ver dos dois lados. É possível ter uma interpretação mais caridosa pelo que o que o Steve McQueen está a fazer. Mas já é aquela coisa, é o que estás a dizer, mas é o o risco é o risco. outro lado, E fica um porque eu bocado. acho que não E está bem como. delineado a heterossexualidade dele. Antes já ouvimos a ser heterossexual, so to speak, mas, ou seja, de repente vem esta cena e nós não temos a certeza, né? Portanto, Pois, exigia exato. que anteriormente houvesse uma delineação melhor, porque senão ficamos com o risco de interpretarmos com aquela coisa de então, Steve, é tipo, é ganda porcalheira, tipo, com horror, É que eu acho eu que também não quero nem há pensar nenhum isto, tipo, momento dele assim de tensão, que eu me lembro, de tensão sexual com um homem, pois não. Antes no Não. filme, quase como de estabelecer uma base de que pode Não, ele está haver. sempre a olhar para mulheres. Ele está não, Pois, sempre... é I don't think sempre. so. É, pois. E depois, Eu Por isso acho é que que é como se fosse surge tipo um bocado de um, é um desconto. um bocado, é momento um bocado estranho. de. É como se fosse um momento tipo, de fraqueza máxima em que ele até tipo quer ter satisfação com homens, mas simplesmente não é earned, porque se calhar uma pessoa nem faria isso, mesmo num momento de muito fraqueza. Tipo, Bem, não se ela é sei. uma pessoa, I'm not a uma pessoa é psychologist. I don't know, maybe. Sim, eu também não sei os pormenores da questão em termos de condição psiquiátrica, mas quer dizer, tu ignoras assim de repente a tua I orientação could picture sexual. it. I could see it. I could see it. I understand the scene. It's just that para mim é Não, mais a não, claro, delineação eu percebo que dos ele está a limites trabalhar para o dos sentido limites dele antes. de. Pois não, eu, claro, e se tivesse sido.
como disseste, com Little Hints antes, percebo que chegássemos a esse ponto de forma mais justificada, mas mesmo assim não sei se seria realista, porque não sei se uma pessoa nesse ponto simplesmente, ok, eu não me importo de não ser heterossexual o que sou durante uns. Epá, não sei se isso sequer é realista, mas partindo do pressuposto que é, eu acho que não é trabalhado o suficiente de ser earned Sim, naquele sim, sim. momento. E Yeah, só cria yeah, ambiguidade, cria ambiguidades yeah, necessariamente. yeah. E para ser sincero, foi mais esse momento que depois também me fez um bocadinho. Agora, pois agora que disseram, realmente isso faz mais sentido, porque foi essa transição que fomos para a sequência da Analepse e eu acho que aí já estava assim um bocado What the hell did I just watch? E acho que essas dúvidas todas amontoaram-se nesse momento do filme para mim. Lá está, não me perdeu, mas realmente acho que é o ponto fraco, é essa zona aí de 20 minutos com isso tudo. Mas é, pronto, são pormenores. Continuei a gostar do filme bastante, no geral. Outra coisa que vem bué ao argumento de que se fosse o Michael Fassbender alone e não houvesse um contrabalanço, como o David, o patrão dele, favorecê-lo no flirting e getting always the girls, é que, por exemplo, há uma cena onde ele está sozinho com a rapariga no bar, aqui nesta precisa sequência, no começo da sequência, e ele, né, vai abaixo e tem todo aquele monólogo, e tu ficas, ok, another scene that is widely, I don't know how to believe this. It's just unrealistic the way she's breathing over him and just allowing this strange man to say these things and touch her in this way. A lot to buy. A Se lot elas to ainda, buy. imagina, Tipo, se elas ainda tipo, fossem representadas como se calhar mulheres não tão atraentes como eram, e que se calhar por questões de autoestima, sim. pronto, ainda fossem Maybe you could buy it abrir-se entre aspas, a a bit esse tipo more. de movements, não é movements, tipo de approaches, ainda vá que não vá. Agora, sendo todas também super tipo atraentes, pronto, lá está. Like, being uglier já é difícil. Anyways. So, but being prettier is just no. I don't know. It's just no. It just kind of. You have this creep here and you are allowing him to do these things and say these things, and I just think. É aí que o filme perde, é aí que o Steve McQueen está tipo, Steve, come on. You knew how to do all the other stuff, which I really like it, but when it comes to the flirting, sometimes I'm like, yeah, É that assim, the beginning of por that outro scene, that's lado, it. é assim, nós também estamos a ver slices da vida dele, não é? Porque Mhm. estamos, ou melhor, Maybe you don't see the moments where he goes yeah, wrong. no fundo estamos a Yeah. mostrar Os os strikes out. successes. Os Yeah. strikes Yeah. out. Sim, acho que não é uma coisa muito grave no filme. É mais ou No. menos. Tu Hey, aceitas um I bocado, like the dado o movie contexto do still. filme, I think it's a dado. very strong film. Yeah, yeah. Aliás, estamos a ignorar que o filme começa com um strikeout. Vamos lá, vamos ser justos, não é? A Então é primeira verdade. mulher é do Começa com um metro, strikeout. é uma que Com ele tenta a perseguir e que casada. ele Ah, sim, é não verdade, é verdade. que o É ignora e que verdade. vai-se embora. Que no início parece tipo allured by him, mas depois começa a Sim. ficar incomodado e rapidamente see the other way, mas é verdade, sim. So it's interesting that thing, yeah. Será que ele tem muito sucesso nessa estratégia de olhar para as pessoas no, no metro, a Que é olhar tipo e... the ultimate a ver- fantasy, that the local will inspire instant seduction. Oh, wow, Yeah. let's fuck. Yeah, yeah. No, you're watching the film and you're like, Jesus, what's that superpower? Like, it happens like that, snap, you know? Então quando ele faz sexo com aquela mulher, eles fazem, tipo, eles estão no carro, fazem sexo Yeah, na e depois, rua. Eu fico só, yeah, e depois- ok. No túnel, no exato. túnel. E há num túnel, se calhar sou só eu, mas acho que dentro do carro era um bocadinho melhor, digo eu, não Ainda por sei. cima, Sim, duas sim, sim, pessoas ali têm no um ar de túnel de ser esgoto. super chiques. E há super chiques, não é? Sim, 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 sim. Isso entra bem em conflito com o setting. Nós sabemos que ele é meio maluco sexual, pronto. Mas não sabemos se isso é ao lado dela, não é? Eu sempre achei essa cena um bocado. Seriously, I mean, really? Parece que é daquelas coisas que é para filmar é melhor. Para filmar faz mais sentido que eles estejam ali, dá para encontrar com o carro e não sei o quê, e é na Imagino rua. o Fassbender a dizer, but Steve, does this make sense? Mas para filmar é melhor. Corta as batatas, corta as batatas. Exato, yeah. Estavam fartos de ir So para that's quartos. Olha, vamos só ficar aqui na rua. Yeah. mas- Yeah, túnel. I need an aesthetic pleasing scene to sort this. So let's do it in a tunnel, yes. Urban life. Urban life. Can we do it, Michael? Get yourself in there.
E é tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos no Instagram e website oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clica no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez. Bombástica. Adeus. Orgásmica. Oh.